Você tem consciência do quanto o externo te influencia energeticamente? Eu sou Ana Gonçalves, terapeuta e escritora, e venho conversar sobre espiritualidade. No meu livro Sob a Luz dos Mestres, a 7ª Lei de Consciência fala o seguinte: nem tudo que passa comigo é meu necessariamente. Do que exatamente essa lei está falando? Sabe quando você se sente mal depois de um encontro com determinada pessoa, ou quando você frequenta o lugar, ou quando você escuta uma notícia ruim? Muitas das nossas sensações e emoções não são exatamente nossas. Sem dúvida que se algo nos atinge é porque encontra afinidade em nosso campo energético, mas não necessariamente é algo que partiu de nós. A gente pode sentir um desconforto em qualquer nível, tipo um calafrio, uma taquicardia, uma queda de pressão, um choro repentino, até mesmo raiva. Muitas pessoas que passam mal em lugares públicos costumam confundir com a síndrome do pânico, porque se sentem invadidas, amedrontadas. E essa é uma invasão energética que eu quero falar. Talvez você já tenha escutado a frase: "Ah, você é muito aberto", ou "fulana é uma esponja". Quando uma pessoa é muito aberta, significa que ela não cria obstáculos à chegada de energias intrusas. Como assim? Se uma pessoa entra na sua casa sem ser convidada, ela é considerada uma intrusa, não é? O mesmo acontece com o nosso campo energético. Se ele está com brechas que permitem a entrada de energias que não convidamos, estamos sendo invadidos. E quando a gente fala de ser uma esponja? Esponja é quem absorve muita energia e geralmente acaba absorvendo um material que muitas vezes eu chamo de lixo emocional e energético. Tanto uma coisa quanto a outra não é legal. Toda vez que aceitamos a entrada de algo que não é nosso, acabamos desequilibrando o nosso sistema energético. Mas nada vem de graça, né? Sem dúvida que possuímos algum tipo de emoção ou pensamento que se afinizou em frequência com aquilo que nos invadiu. Eu vou explicar. Todo pensamento gera um sentimento ou emoção que possui uma frequência de ondas. Estamos falando de magnetismo, estamos falando de física mesmo. Se eu vibro numa determinada frequência, atraio outra na mesma frequência. Então, se eu tenho uma tristeza qualquer, eu posso atrair um outro material energético de tristeza, que não é meu, e que, somado ao meu, vai se tornar algo ainda mais pesado. A gente sempre escuta sobre isso, né? Que atraímos o que pensamos. Sim, atraímos pelo que acreditamos e faz parte do nosso aprendizado. E também atraímos outras situações que poderiam ser evitadas, já que elas não são nossas. Ou seja, se eu pensar em manter uma espiritualidade mais consciente e saudável, preciso sim estar atento às pessoas que eu me relaciono, aos lugares que eu frequento e a certas atitudes que me conectam a outras energias. Por exemplo, se eu compro produtos roubados, que tipo de campo energético eu estou me conectando? Mas como perceber que esse externo nos atingiu? Vamos a alguns sinais. Você estava bem e sentiu fisicamente que algo te invadiu de repente, sem nenhuma explicação ou conexão com o que estava acontecendo naquele momento? Você sentiu uma emoção que te levou a um descontrole, também sem razão aparente? Brigou, discutiu com alguém que ama e isso tomou uma proporção muito maior do que deveria? Começou a ter pensamentos negativos, obsessivos? Há muitas maneiras de percebermos, mas também podemos ficar muito tempo sofrendo por algo que nos invadiu, sem nos dar conta. É preciso se perguntar: isso é meu? E se a resposta for não, faça o seguinte exercício que eu aprendi. Repita 3 vezes: a quem pertence isso?
e então diga: devolva ao remetente com consciência anexada. Essa é uma maneira de devolver aquilo que chegou a você em outro estado de consciência. Mas podemos também nos proteger antes que isso aconteça, construindo mentalmente um grande campo luminoso da cor que você quiser naquela situação. Pode ser azul, prata, dourado, ou pode também imaginar uma pirâmide espelhada que nos protege e devolve a energia à sua origem. Agora, se dentre tudo isso o peso for muito grande, é preciso receber ajuda externa, porque isso pode se tornar um problema muito sério. E como o assunto é bem amplo, eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo. Então fique ligado, vigiar e cuidar da morada do nosso espírito é básico para ter uma vida mais leve e saudável. E se você gostou, curte aí e compartilhe com mais pessoas. E até o próximo vídeo.